A história de Santa Dulce dos Pobres começa muito antes de ela receber o hábito religioso, porque sua vocação já pulsava no coração desde a infância. Foi na cidade de Salvador, com suas ruas históricas, ladeiras quentes e mar azul que parece tocar o céu. Foi o cenário onde Maria Rita cresceu, carregando uma sensibilidade muito maior do que sua idade permitia compreender. Após a morte prematura de sua mãe, uma dor profunda alimentou nela o desejo de cuidar dos que sofriam, como se cada gesto de amor fosse também um modo de preencher a ausência que carregava no peito. Ainda menina, caminhava entre os doentes, idosos e trabalhadores pobres, enxergando beleza e dignidade onde muitos viam apenas miséria. A compaixão brotava dela como um rio caudaloso, espontâneo, impossível de conter. Quando rezava, falava com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. Quando ajudava alguém, fazia como quem sabe que cada vida é um tesouro. Foi assim, de forma silenciosa e quase profética, que a pequena Maria Rita começou a revelar ao mundo o brilho da futura Santa Dulce dos Pobres, uma luz que jamais seria apagada, mesmo diante das dificuldades mais duras. A adolescência trouxe consigo dúvidas, descobertas e um chamado interior que pulsava cada vez mais forte. Aos 13 anos, Maria Rita impressionava a família com sua coragem, saindo pelas ruas para visitar os enfermos, levando remédios simples, palavras de consolo e uma presença que tinha o poder de transformar ambientes carregados de dor. Enquanto jovens da sua idade se preocupavam com estudos, festas e sonhos pessoais, ela sonhava com um mundo mais justo, onde ninguém fosse descartado. Esse desejo ardente a consumia por dentro e se tornava uma espécie de missão silenciosa. Quando decidiu que queria seguir a vida religiosa, enfrentou resistência e até incompreensões, mas a firmeza do seu propósito parecia brotar diretamente da raiz da fé. Ingressou no Instituto São Francisco, onde começou a formação que moldaria sua alma e seu futuro. Ali, descobriu que servir era mais do que um gesto, era um estilo de vida. Recebeu o nome de Irmã Dulce, e com ele, um novo capítulo se abriu. Era como se Deus estivesse preparando uma ferramenta preciosa para tocar as feridas do mundo. Uma mulher frágil de corpo, mas gigantesca em amor. A jovem Irmã Dulce não demorou a se destacar. Seu trabalho junto aos pobres era tão intenso que muitas vezes ultrapassava limites considerados aceitáveis para sua congregação. Mas ela não recuava. Seu olhar via além das regras humanas. Via o sofrimento dos irmãos que tinham fome, frio e doenças graves sem qualquer assistência. Num gesto que marcaria para sempre sua história, começou a abrigar doentes dentro de um galinheiro abandonado ao lado do convento. Ali, em meio ao cheiro forte, ao improviso e à pobreza extrema, nascia o embrião de uma das maiores obras sociais do Brasil. Pouco a pouco, aquele espaço improvisado se encheu de vidas que encontravam repouso, dignidade e cuidado nas mãos pequenas e decididas daquela mulher incansável. Mesmo quando ameaçavam fechá-la, quando diziam que ela ultrapassava os limites do possível, Irmã Dulce respondia com serenidade e fé: "Enquanto houver um pobre, estaremos aqui para servir." Essa frase se tornou um símbolo da determinação e da entrega que guiavam sua missão. Um lembrete de que, onde muitos enxergavam impossibilidade, ela via oportunidade de amar. Sua obra cresceu como um milagre contínuo, alimentado pela providência divina e pela coragem de pedir quando nada havia. Irmã Dulce batia em portas, enfrentava políticos, implorava ajuda, negociava com empresários, fazia rifas, pedia doações em mercados e até nas ruas. Não existia orgulho em seu coração, apenas urgência. "O pobre tem pressa", repetia sempre,
E essa frase se tornou um motor que a impulsionava dia e noite. Dormia pouco, comia pouco e oferecia ao próximo até mesmo o que ela não tinha. Muitas vezes, dava sua própria cama para alguém que chegava doente durante a madrugada. As enfermarias improvisadas, que aparentemente não cabiam mais ninguém, milagrosamente se expandiam quando ela dizia: mais um, sempre cabe mais um. Se faltar tudo, Deus providenciará. Era como se o céu se abrisse e a força de Deus sustentasse aquela obra impossível. E assim, do galinheiro velho nasceu o que depois se tornaria as Obras Sociais Irmã Dulce. Um complexo gigantesco de acolhimento, tratamento médico, reabilitação, formação e esperança para milhares de brasileiros. A obra crescia não pela força humana, mas pela força do amor que inflamava o coração daquela mulher que muitos chamavam de o anjo bom da Bahia. A cada novo leito aberto, um novo desafio surgia, mas também surgia uma solução que vinha sempre de forma quase milagrosa, como se o próprio céu quisesse provar que aquela missão era santa. Os últimos anos da vida de Irmã Dulce foram marcados por um sofrimento físico profundo. Doenças respiratórias consumiam seu corpo frágil, e ela já não tinha o mesmo vigor para andar pelos corredores apertados do hospital que havia ajudado a construir. Ainda assim, nada disso apagou sua doçura, sua força interior e sua capacidade extraordinária de transmitir paz. Foi nesse período que recebeu a visita na época Papa São João Paulo II. Mesmo debilitada, quase sem conseguir respirar, ela abriu um sorriso que parecia iluminar o quarto inteiro. O Papa se emocionou ao ver uma mulher tão simples e tão extraordinária. Mesmo sendo conhecida mundialmente, ela nunca deixou de ser aquela jovem humilde de Salvador que simplesmente queria amar. Sua morte deixou milhares de corações enlutados, mas ao mesmo tempo acendeu ainda mais a chama da fé e da caridade no Brasil. A obra não parou. Continuou, cresceu e se multiplicou, porque a santidade de Irmã Dulce não estava apenas em suas ações, mas no legado espiritual que ela deixou para cada pessoa tocada por sua misericórdia. Esta história não se encerra com sua canonização, mas se transforma em um convite poderoso para todos nós. Santa Dulce dos Pobres não viveu para ser admirada, viveu para servir. Ela mostrou que a santidade nasce da coragem de amar quando ninguém mais ama, de enxergar valor onde muitos veem abandono, de caminhar em direção ao sofrimento sem medo, porque sabe que ali Jesus espera. Seu exemplo ecoa como um grito de esperança num mundo tão marcado pela indiferença. Ao recordar sua vida, somos chamados a perguntar: quem são os pobres que Deus coloca no nosso caminho? O que podemos fazer hoje para aliviar a dor de alguém? A vida de Santa Dulce nos lembra que não é preciso ter muito para transformar o mundo. Basta ter amor. Somos convidados a olhar para o mundo com o mesmo olhar que ela tinha. Um olhar que enxerga Cristo em cada pessoa ferida. E quando esse amor é vivido sem limites, ele se torna eterno, assim como a luz que ela espalhou e continua espalhando sobre o Brasil. Que sua história reacenda em nós o desejo de sermos instrumentos da paz e da misericórdia de Deus, porque a verdadeira grandeza está em servir. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigada pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.